Olá, pessoal! Hoje a resenha é bem rapidinha e eu escolhi um filme chamado Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. E por que que eu escolhi esse filme? Porque está se tornando febre entre as adolescentes. A atriz principal se chama Vivian, é um roteiro pobre, uma premissa pueril, previsível, fraco, um romancezinho bem água com açúcar, inclusive enaltecendo aí virtudes nem tão masculinas para os homens. Como, por exemplo, o cara que é o sonho do filme, né? O sonho da garota principal, é um cara feminista. Ele é sensível, ele tatua o nome dela no braço, escreve com caneta o nome dela no braço, para mostrar que é dela após um chilique que ela teve. A Vivian, a protagonista do filme, é uma garota extremamente mimada que corresponde a tudo que nós falamos de feministas. O pai foi embora, não visita, a mãe trabalha o dia inteiro para dar do bom e do melhor para ela. É uma garota que não tem que lutar por absolutamente nada na vida, tem uma vida, não é rica, mas é confortável, estuda num bom colégio, tem amigos, não tem com que se preocupar na vida. Então, ela, com a ideia de subverter a ordem da escola, acabar com o patriarcado, acabar com as instituições que, na verdade, foi uma história de vida, uma história de adolescência que a mãe contou para ela, né? Quando ela pergunta, mãe, no que você se interessava aos 16 anos? E a mãe responde, sei lá, Vivian, eu queria acabar com o patriarcado e acabar com as instituições. Então, ela tem a ideia de fazer a Moxie. O que acontece dentro desse filme? É o típico jargão feminista, digamos assim. O menino loiro, de olho azul, lindíssimo, alto, jogador, né? Ele joga no time da escola, um menino de um talento muito bom nos jogos. É o que representa tudo que precisa ser aniquilado. Então, eles colocam este menino como um babaca completo, inclusive um estuprador. A outra personagem do filme, que é a melhor amiga da Vivian, é uma japonesa de uma família tradicional, que ela não pode se envolver com isso, então a Vivian acaba deixando ela de lado, embora a menina faça as coisas dentro do possível para ajudá-la. Mas ela é extremamente mimada, então ela se junta com as arruaceiras do colégio, inclusive uma delas é uma moça negra, feminista, ao estilo Black Lives Matter, e lésbica. O filme ele te leva para dentro da visão feminista adolescente, com tudo que vocês possam imaginar, com tudo que nós vemos hoje em dia desse tal feminismo que só serve para subverter a ordem e tentar acabar com a família tradicional. Tanto hipócrita que é o filme, que ela começa a namorar um carinha, porém ele é feminista, só que ela se opõe ferozmente contra o namoro da mãe, que está namorando com um cara padrão, né? O heteronormativo, um cara branco, bonito, que tem capacidade de sustentá-la caso case com a mãe, um cara autossuficiente, digamos assim, viril, malhadinho, enfim. Um homem dos seus 40 e poucos anos, mas dentro da heteronormatividade. Ela é bem agressiva, ela vai se tornando uma garota agressiva durante o filme, covarde, claro, porque ela não assume que o grupo foi ela que criou, ela imprime os panfletos, cria um Moxie, imprime esses panfletos, distribui na escola, só que ela não assume a autoria, inclusive deixando aquela que seria a sua melhor amiga, se prejudicar por ela, tá? Eu não vou dar o spoiler de como termina o filme, mas eu acho, mamães, que vocês e papais têm que ficar de olho no que suas filhas assistem, porque é um filme que começa com uma moça loira, muito bonitinha, a menina parece uma bonequinha, delicada, boa aluna, quieta, e quando ela entra para essa história de querer quebrar os padrões da escola, como, por exemplo, lutar pelo direito de uma das alunas que tem um corpo bem definido, de usar blusinha, regatinha bem fininha, assim, né? Que dê bastante ênfase aos atributos corporais da garota, ela começa a se tornar mesquinha, manipuladora,
mais mimada ainda, agressiva, a ponto de desrespeitar a mãe na frente do namorado dela e do namorado da mãe. Ela, inclusive, fala da falta que o pai faz para ela e a mãe tenta contornar toda aquela situação, mas nunca com um braço firme. Inclusive, o que dá a entender durante o filme é que a mãe apoia essas atitudes bestiais da garota, digamos assim. Claro que não é nada que choca, é bem uma coisinha água com açúcar, mas conseguimos perceber a mudança de uma menina toda delicadinha, toda bonitinha, que entra com um propósito de acabar com a heteronormatividade e o patriarcado dentro da escola, e acaba se tornando uma garota bem agressiva por conta do grupo que ela começa a andar. Inclusive, num determinado momento do filme, elas ficam revoltadas que o representante da parte de esporte da escola é esse menino que corresponde a todas as regras da heteronormatividade, que inclusive ali acaba sendo acusado de estupro. Uma das frases mais usadas durante o filme é: as minas têm que se unir para furar a bolha. E a coisa chega num patamar que inclusive o professor acaba entrando nessa ideia delas, a partir do momento que a aluna nova, que é essa do Black Lives Matter, ela se coloca contra a leitura de um livro que foi escrito por um homem, como ela mesma diz, branco, rico, que mora numa mansão e hétero, e que ela preferia ler ler livros sobre a história americana, escrita por imigrantes, negros, pobres. Então, dali você já começa a perceber uma grande carga ideológica impulsionando os adolescentes para a esquerda. E lógico que o filme, para quem tem 14, 15, 16 anos, é extremamente atraente. São meninas bonitas, algumas lésbicas, outras héteros, que estão no topo da onda, conseguiram, inclusive, fazer com que a diretora, que fingia que algumas coisas não estavam acontecendo, como uma lista. Gente, quem já foi para um colégio, pelo menos na minha época, sabe que os meninos fazem a tal da listinha da menina mais bonita, da menina mais feia, com bumbum grande, com isso. Vocês sabem que tem isso, né? Isso eu acho que faz parte aí da transição da nossa adolescência dentro do colégio, né? E elas se revoltam contra essa lista, e a diretora fala: é só uma lista de internet, o que tem a ver? Deixa isso para lá. E isso começa a gerar tanta revolta nelas, porque a diretora não faz parte desse movimento, que a sala da diretora acaba depredada e o troféu da diretora é roubado. Esse é o nível que começa a caminhar o filme, com uma mensagem do tipo: ou você entra no nosso jogo, ou você é contra a gente. Então, mamães, papais, vovós, tios e todo mundo aí que cuida de adolescentes que estão em casa, com essa história de pandemia e Netflix à vontade, prestem atenção no que seus filhos estão vendo. O Moxie, embora bonitinho, com uma fotografia muito legal, uma edição, tudo, tem poucos efeitos especiais, para falar a verdade, quase nenhum, é bem atrativo, lembra bem aqueles nossos filmes de colégio americano dos anos 80, 90, tipo Popular, Patricinhas de Beverly Hills, ou Garotas Malvadas, enfim, esses filmes aí que fizeram parte da nossa adolescência, com quase nenhum efeito especial, mas é muito gostoso de assistir. Para quem não conhece, para quem não está entendendo a carga ideológica que o filme tem, ele é uma produção original Netflix, até assiste o filme de uma forma que nem vê o tempo passar. Embora o roteiro seja pobre e pueril, é um roteiro para adolescentes, portanto, atrativo. Nós que vamos assistir aquilo vai falar: que coisa chata que não acaba nunca, porque fui inventar de assistir isso. Mas eu assisti porque a minha filha quis assistir e pela descrição do vídeo, eu fiz: deixa eu ver primeiro antes de você assistir isso daí, e por óbvio, não está na lista dos filmes que ela é permitida assistir. Então, pessoal, Olho Vivo, Moxie, é mais uma forma do feminismo entrar na sua casa de uma forma atrativa, intrigante, com meninas bem bonitas, magras, aquela menina que, se você tem 16 anos, você olha e fala: eu quero ser assim.
Entendeu? Como a gente olhava para aquela primeira fase da Malhação, quem não lembra da Luísa, que namorava o Cláudio Hansch, quem não queria ser a Luísa naquele momento, ou a Alicia Silverstone, enfim, vocês que são aí dos anos 80, 90 sabem muito bem do que eu estou falando. Então, de olho grande, porque é um filme que não deve, se você é contra o feminismo e se você não quer a sua filha envolta nessas ideias marxistas, ele realmente não deve ser assistido. Bom, pessoal, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam, amanhã de manhã, às 11 horas da manhã, tem entrevista com o pesquisador Bruno Campelo sobre lockdown, vacinas e a nova cepa. E às 9 horas da noite nós temos o Giro Internacional com Ivan Kleber. Então, aguardo vocês. Mil beijos no coração e um bom finalzinho de sábado.